Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Perguntaram se... A sinusite continua. Perguntaram se existiu ou existe, ou a época que nós estamos é a época mais fácil de servir a Deus. Porque tivemos momentos muito difíceis, né? A perseguição da igreja romana, o povo que servia a Deus no Egito, um momento difícil. No momento dos profetas também era difícil, né? Teve fomes, coisas terríveis. Hoje servir a Deus está no mundo todo, né? E tem países, né? Que países islâmicos, por exemplo, é muito difícil servir lá, os países da África, os países orientais, né? Muito complicado servir a Deus lá. E aqui no Brasil é fácil servir a Deus, é mais tranquilo. Por um lado, em todo o tempo da história da humanidade, teve momentos fáceis e difíceis ao mesmo tempo, porque nunca houve totalmente fácil, nunca houve. Eu vou usar aqui o exemplo, por exemplo, do povo, quando saiu do Egito, quando estava, né, a caminho de Canaã, e o povo estava com Deus. O povo começou a ver as manifestações de Deus ali com as 10 pragas no Egito, né? E os hebreus, né, estavam vendo isso, e as coisas aconteciam com os egípcios, mas os hebreus eram livres de todas essas coisas. E depois dali, né, eles são levados eles saem do Egito e Faraó vem atrás, e Deus se manifesta no meio deles de uma maneira muito expressiva, abrindo o Mar Vermelho, conduzindo o povo. O exército de Faraó morre no Mar Vermelho, o povo segue em direção ao Sinai. No Sinai o povo vai ver a manifestação de Deus como ninguém nunca viu na história da humanidade. O monte estava em brasa, né? E a voz de Deus se ouvia para todas as pessoas ouvirem. Esse era um momento, de repente sim, de repente esse pode ter sido o melhor momento. Aí nós vamos usar agora, né, o período dos juízes, muito ruim. O povo ora estava com Deus, ora esquecia Deus. Os profetas, a mesma coisa. E com Jesus, foi fácil servir a Deus quando Jesus estava na terra, o pessoal tudo andando com Jesus. Veja bem, não foi fácil para Jesus servir a Deus na terra, apesar que ele tem todo o poder, mas não foi fácil, foi perseguido o tempo todo. Imagine você estar fazendo bem, você está curando pessoas que não tinham mais esperança de nada. Tu está curando cego, tu está curando surdo, mudo, paralítico. Você está multiplicando pães. Você está fazendo coisas tremendas, você está andando sobre o mar. Está fazendo coisas que nunca se viu na terra. E as pessoas estão criticando. Ele faz isso por Beelzebub. Ele expulsa demônio por Beelzebub. Como é que pode fazer uma coisa dessa? E o período dos discípulos também foi difícil e fácil ao mesmo tempo. E os períodos dos discípulos até chegar aqui a nós, aqui no momento. Fácil, porém difícil. Por que fácil? Por exemplo, o povo no Egito, e ainda quando estava ainda no Sinai, aquele negócio todo, foi bem mais fácil, porque tinha a presença de Deus. Ele via uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, que não deixavam ele sentir, né, calor de dia e nem sentir frio à noite, porque o deserto é muito quente de dia e muito frio de noite. Então, ao mesmo tempo, esse pode ter sido o melhor momento, mas o que é mais complicado não é
adversidade que vem de fora, ou seja, os que não servem a Deus querem nos atacar. Esse é difícil? É. Mas o que é mais difícil, e foi difícil em todos esses períodos, e é difícil no dia de hoje, é o próprio crente. É o próprio crente. É a própria igreja. Eu estou falando todas as igrejas? Não. Eu estou falando comportamentos de igrejas, comportamento de pastores, comportamento de crentes, que faz com que o povo que quer servir a Deus de uma maneira assim mais pura, mais certa possível, se torne uma coisa muito mais complicada, por causa de doutrinas criadas por eles mesmos que não estão na Bíblia, por causa de crentes que estão dentro da igreja para fofocar, para querer pegar o marido das outras, pegar a mulher dos outros. Tem crente que está na igreja para poder paquerar, que ele fala, a igreja tem muita mulher, e ele está lá para isso. E as ações dessas pessoas acabam destruindo a vida de uma pessoa com Deus. E isso, dentro da igreja, é muito mais complicado do que vier de fora. Pensa bem comigo. Você que é uma mulher casada, aí um camarada lá do mundo fica te perturbando. Tranquilo. Agora imagina dentro da igreja. Você é casada e o cara dentro da igreja fica dando em cima de você. Você é um homem casado. Aí imagina as novinhas lá no mundo, ou a mulher lá no mundo, querendo tirar você da sua esposa. Beleza, é lá no mundo, mas dentro da igreja. Isso acontece. Tem pessoas, mulheres, que se dizem pastoras, e ela fica paquerando homens dentro de igreja. Isso acontece. Aqui, perto aqui, tem uma igrejinha assim. E a pastora missionária, sei lá o quê, ela ficava paquerando os homens dentro da igreja. Acabou que tinha uma missionária, acabou que ela já faleceu de doença, e a missionária foi baleada dentro da igreja. E o amante estava assistindo o culto, que ela estava ministrando na profecia. Eu estou falando de coisas que eu sei que acontecem. E isso é que destrói a vida realmente daqueles que querem servir a Deus. Se nós melhorarmos o comportamento dos crentes dentro da igreja, se nós procurarmos viver os mandamentos que estão na Bíblia, as disciplinas que estão na Bíblia, e parar de inventar coisas, isso ia facilitar muito a nossa vida dentro da igreja. Porque a igreja que é um lugar para nós nos unirmos, para termos comunhão com o outro, acabamos tendo contenda uns com os outros. E muitas das pessoas que eu conheço desviadas saíram por causa dessas coisas dentro da igreja. O pecado dentro da igreja. Coisas desse tipo dentro da igreja. Eu lembro quando eu era adolescente, eu não era assim um crente, assim, vamos supor, assim, com fé espiritual. Eu ia para a igreja porque muito pobre, não tinha muito lugar para ir, aquilo todo, então eu ia na igreja. Aí lá estavam os colegas meus, juntamente com o irmão, aquele negócio todo, e nós éramos adolescentes, né? E na igreja, mas a gente aqui fora, a gente fazia mais gracinha. Por exemplo, na época, isso nos anos 80, não podia ir nem à praia, né? Tinha aquela doutrina muito difícil, não podia ir à praia. Aí tinha um camarada lá, que ele na igreja, ele era uma benção. Mas no grupo da gente aqui fora, ele era o mais terrível. Ele era mulherengo, ele era boca suja, ele era malicioso, ele era tudo. E aquilo me aborrecia, porque quando a gente dava uma risada dentro da igreja, porque a gente é adolescente faz essas coisas, ele se levantava, referência, aquela toda, e eu sabia o que ele era. Até que eu tive que tomar uma atitude, né, de revelar realmente o que ele era, e as coisas ficam mais complicadas. E dali então eu acabei desviando também, não por causa disso, mas eu também já não estava muito querendo mais afim ficar, já estava vindo já para a fase jovem, né? Aquela adolescência já estava explodindo, e eu acabei me desviando e voltei 6 anos depois, né?
Ou então essas coisas que acabam destruindo a vida da gente. Hoje eu conheço muitas pessoas que não querem saber do evangelho nas igrejas, por causa de crente. Aí eles vão adotar o quê? Um evangelho diferenciado. Ou seja, eu acredito em Deus e é isso que basta. Mas estão no pecado. Aí os desigrejados que estão surgindo são muito mais complicados do que os desigrejados que realmente buscam a Deus. Eu conheço pessoas que não frequentam a igreja, mas buscam a Deus. Mas a maioria diz, não quero mais saber desse povo, não quero mais saber disso, não quero mais saber daquilo. Quando eu tenho tempo para conversar com eles, eu consigo reverter a situação. Pelo menos consigo deixar na cabeça dele que ele está errado. Mas quando não tem tempo, aí não tem jeito. Aí só Deus para fazer um milagre. Ou então, tempo fáceis para servir a Deus, eu acredito que nunca teve. Mas como é que é mais fácil servir a Deus? Quando nós conhecemos a palavra. Quando nós lemos a palavra, conhecemos a palavra e somos instruídos pelo Espírito Santo, ou então sempre será fácil servir a Deus. Sempre será fácil servir a Deus e prazeroso. Prazeroso de uma maneira tão grande que as coisas do mundo não tem mais como nos seduzir para o pecado. Então, servir a Deus sempre foi bom em todos os tempos, mas ao mesmo tempo sempre foi difícil. Ou seja, é fácil e difícil ao mesmo tempo. Para muitas pessoas é difícil por causa das ações do diabo e do mundo e das ações de falsos crentes dentro da igreja. Para outras pessoas, só é difícil lá fora, mas aqui já é mais fácil. Para outra pessoa, aqui é mais difícil, lá é mais fácil. Mas tem pessoas que para tudo é mais fácil. Para mim, hoje, acontece o que acontecer. Servir a Deus para mim é fácil. O pecado, sim. O pecado, ele nos rodeia. Satanás está sempre procurando uma forma de nos derrubar. Mas com ações de falsos crentes e ações de pessoas do mundo, e muitas usadas até pelo diabo, isso aí eu posso dizer que hoje para mim é bem fácil servir a Deus. Então, tempos difíceis e tempos fáceis sempre existiu. E sempre vai existir. E isso só vai depender de você. Conhecendo a Deus, lendo a palavra, sendo instruído pelo Espírito Santo da verdade, orando e jejuando, eu te garanto que vai ser tão fácil ao ponto de você ver as dificuldades que o mundo quer colocar diante de você, que o diabo quer colocar diante de você. E o diabo usa pessoas tanto lá fora como dentro da igreja. E você vendo essas dificuldades, essas armadilhas do diabo, isso vai te fortalecer muito mais, faz muito mais do que você imagina. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.